Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Artesanatos da Kim. Hoje eu estou trazendo para vocês este belíssimo sapatinho. Vejam como ele é uma graça. Este daqui é os cordões de amarrar na parte da frente. Este é um modelinho tamanho 3 a 6 meses. Ele é uma gracinha de sapatinho. Eu também deixei alguns outros tamanhos para vocês aí na descrição, então deem uma olhada. Quem não quiser fazer o tamanho de 3 a 6 meses, eu tenho mais alguns tamanhos, não todos, mas eu tenho mais alguns tamanhos aí para vocês numa tabelinha na descrição. Também já quero deixar uma observação e pedir para vocês que, se forem realizar esse sapatinho, faça isso em um único dia. No final, vocês entenderão por que eu mostrarei para vocês. Mas, sem mais delongas, vamos ao passo a passo dessa coisinha mais fofa. Para confeccionar esse sapatinho, eu estarei utilizando a linha Anne. Esse é aquele novelo menor de 250 metros. Esta é a cor 7650 amêndoa, ou aquele tonzinho de nude, né? Temos aqui também a agulha 1,75, tesoura, agulha para arremate, a fita métrica e 2 marcadores. Iniciei aqui fazendo um cordão com 17 correntinhas. Então, agora eu vou laçar o fio e na quarta corrente, 1, 2, 3, 4, eu vou entrar e fazer um ponto alto. E mais um ponto alto na mesma corrente. Agora, vou prosseguir fazendo ponto alto sobre cada correntinha até chegar aqui na última. Fiz aqui meus pontos altos nas minhas correntinhas e cheguei aqui na minha última correntinha. E aqui, nessa correntinha, nós vamos fazer dentro dela 8 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e agora o 8º e último ponto aqui dentro. Então, agora, vou prosseguir normalmente, correntinha, pontos altos sobre cada correntinha. Já vou aproveitar e esconder esse fio aqui. E quando chegar aqui do outro lado, eu volto com vocês. Finalizei aqui, ó, os meus pontos altos, já arrematei o excesso do fio. E agora, nessa última correntinha, eu vou adicionar mais 5 pontos altos. E, somando esses 3 que já temos aqui, ficaremos com os 8 pontos da nossa curva. Um, 2, 3, 4, 5 pontos. E aqui na terceira correntinha eu vou fechar com um ponto baixíssimo e ficamos com a nossa primeira fileira completa. Agora vamos prosseguir da seguinte forma: vou subir aqui 2 correntes para dar a altura do meu ponto e no mesmo espaço vou fazer um aumento, ou seja, mais um ponto alto. No próximo ponto, outro aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço.
No próximo, outro aumento, 2 pontos altos. Agora, eu vou prosseguir normalmente, pontos altos sobre pontos altos, até chegar no primeiro ponto do aumento da nossa curvinha. Apenas pontos altos sobre pontos altos. Fiz aqui meus pontos e cheguei no primeiro ponto do aumento. Agora, para cada ponto da curva, nós vamos fazer um aumento. Então, se temos 8 pontos na nossa curvinha, depois que finalizarmos todos os aumentos, totalizaremos 16 pontos de curva. Então, um aumento para cada ponto da nossa curvinha. Então, o primeiro aumento, o segundo, e assim vamos fazendo aumentos para cada ponto dessa curva. Finalizei aqui todos os meus aumentos. Então, agora eu vou prosseguir normalmente, fazendo pontos altos sobre pontos altos, e quando chegar no primeiro ponto da minha outra curva, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que aqui, um aumento para cada um desses pontos, e depois finalizar aqui na correntinha com um ponto baixíssimo. Então, eu vou prosseguir aqui, e na outra curva farei a mesma coisa que aqui. Finalizei aqui, então fiz meus pontos altos e meus aumentos nessa curva, totalizando 16 pontos em cada curvinha. E agora, nós vamos prosseguir da seguinte forma. Vou subir as correntes para dar altura e, nesse mesmo ponto, vamos fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço. Já no próximo ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto. No próximo ponto, novamente um aumento. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. No próximo, outro aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. Agora, vamos prosseguir normalmente, pontos altos sobre pontos altos, até o primeiro ponto dos aumentos aqui da curva. Então, agora, apenas pontos altos sobre pontos altos. Cheguei aqui no primeiro ponto dos nossos aumentos, então aqui nós vamos fazer daquela mesma sequência. No primeiro ponto, vamos fazer um aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. E no próximo, um ponto alto sozinho. E assim, nós vamos intercalar os pontos por toda a curva. Um aumento. E um ponto alto sozinho. Um aumento. E um ponto alto sozinho. Assim, nós vamos prosseguir por toda essa volta de aumentos na curva. Depois, prosseguiremos normalmente fazendo pontos altos sobre pontos altos, e quando chegarmos aqui no outro aumento, faremos a mesma coisa. Começamos com, no primeiro ponto, um aumento, ou seja, 2 pontos altos, depois um sozinho, 2 pontos altos, um sozinho, 2 pontos altos, um sozinho, finalizar aqui no último com um ponto alto sozinho e finalizar
na correntinha com um ponto baixíssimo, ok? Então, vou prosseguir a minha aqui, quando finalizar eu volto com vocês. Tenho aqui a minha solinha finalizada e para o tamanho que estamos fazendo, essa sola precisa ter 10 centímetros. Então, eu vou medir aqui. Tenho 10 centímetros de solinha. Então, agora, eu já posso parar de fazer carreiras e prosseguir com a base do sapatinho. A base do nosso sapatinho será feita com uma carreira de pontos baixos por toda a nossa volta. Então, eu começo aqui fazendo uma corrente e agora vamos pegar apenas na laçadinha de trás do ponto para fazer a base. Então, apenas pegando na laçadinha de trás do ponto, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, apenas na laçada de trás, outro ponto baixo. E assim nós vamos prosseguir por essa volta, fazendo pontos baixos para cada ponto, pegando apenas na laçada de trás dele. Então, eu vou prosseguir aqui toda essa volta e depois eu volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de base, fiz pontos baixos para cada ponto alto de base da nossa solinha, pegando apenas na laçadinha de trás, e o nosso sapatinho está ficando assim. Continuando, agora vamos fazer novamente outra carreira de pontos baixos, outra carreira de pontos baixos, pegando normalmente na laçada agora. Vamos fazer uma carreira sem nenhum aumento. Então, eu começo aqui com uma correntinha, no próximo ponto eu já pego normalmente as laçadas, um ponto baixo. No próximo, ponto baixo, sem deixar a laçada ficar muito larga. E vamos fazer agora uma carreira de pontos baixos, sem nenhum aumento por toda a volta. Finalizei aqui a minha segunda carreira de pontos baixos, ele está ficando assim. Então, agora, nós vamos prosseguir da seguinte forma. Nós vamos fazer mais 4 carreiras de pontos baixos iguais a essa. E, somando com essas duas que já temos, vamos ter no total 6 carreiras de pontos baixos. Então, agora, eu farei mais 4 carreiras iguais a essa, sem nenhum aumento, apenas pontos baixos sobre pontos baixos. E, quando eu finalizar as 4 carreiras, eu volto com vocês. Finalizei aqui as minhas 6 carreiras de pontos baixos, então o sapatinho está ficando assim. Agora, nós precisamos dobrar ele ao meio, porque vamos marcar os pontos de diminuições aqui da parte da frente. Então, vamos dobrar ele ao meio certinho. E agora, vamos olhar aqui os pontos, tenho meus 2 primeiros pontos altos para cada lado. Então, agora eu vou contar 12 pontos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Aqui no meu 12º, eu vou adicionar um marcador. Ponto marcado. Agora, já podemos desdobrar o sapatinho e prosseguir com a próxima carreira. Nós vamos prosseguir aqui daquela mesma forma, então iniciamos aqui com a correntinha, vamos fazer pontos baixos sobre pontos baixos até chegar aqui no nosso marcador. Então, vamos fazer pontos baixos sobre pontos baixos. Fiz aqui meus pontos baixos até chegar no marcador, então agora eu já posso tirar ele daqui. E agora, vamos iniciar as diminuições. Então, para isso, eu vou laçar o fio, entrar aqui no ponto, fazer um ponto alto, mas eu não vou terminar ele. Deixo a laçada na agulha, novamente, vou laçar o fio, passar, fazer o ponto alto, mas sem terminar. E agora, tendo as 3 laçadas, tiro todas de uma vez. Novamente, laço, faço o ponto, mas não termino. Novamente. E aí, tendo as 3 laçadas, tiro todas de uma vez. Nós vamos fazer dessa forma por 12 vezes, ou seja, 12 diminuições. Eu vou fazer as minhas e volto com vocês. Fiz aqui as minhas diminuições, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, agora, depois das 12 diminuições, voltamos a fazer pontos baixos. Então, aqui um ponto baixo. E vamos fazer os pontos baixos até finalizar essa volta. Para a nossa próxima carreira, vamos fazer da mesma forma. Então, aqui a correntinha, vamos fazer pontos baixos sobre pontos baixos. E nós vamos fazer isso até faltar 2 pontinhos baixos para chegar na primeira diminuição. Então, eu vou fazer os pontos baixos, faltando 2 pontinhos para a primeira diminuição, eu paro e volto com vocês. Fiz aqui, ó, os meus pontos baixos e parei faltando 2 pontinhos aqui, ó, para chegar no meu primeiro diminuição. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nesses 2 pontos baixos, nós vamos fazer uma diminuição. Então, eu laço o fio, entro aqui, faço o ponto e não termino, novamente. Faço o ponto e não termino, e nas 3 laçadas, tiro todas de uma vez. Agora, eu vou prosseguir fazendo diminuições até chegar na última lá do outro lado e volto com vocês. Cheguei aqui, ó, fiz minha última diminuição nos 2 últimos pontos, e agora, nos 2 próximos pontos baixos, eu farei outra diminuição. Então, eu laço o fio e não termino. Faço o ponto, não termino. Com as 3 laçadas, tiro todas de uma vez. E aí, fiquei com 8 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora, prosseguimos fazendo pontos baixos. Faremos os pontos até finalizar essa carreira. Agora, podemos ver melhor o nosso sapatinho se formando. Então, agora vamos prosseguir para mais uma carreira de diminuições.
Então, nós vamos prosseguir dessa mesma forma. Vamos iniciar e fazer os pontos baixos e faltando 2 pontinhos para chegar na primeira diminuição, nós paramos. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos baixos e já volto com vocês. Fiz aqui meus pontos baixos e vejam que eu cheguei aqui, ó, faltando 2 pontinhos. E nesses 2 pontos, vamos fazer uma diminuição. Então, eu laço o fio, puxo, laço o fio, puxo o ponto. Tendo as 3 laçadas, eu tiro todas de uma vez. E assim, nós vamos fazer até chegar na última diminuição ali do outro lado. Cheguei aqui na minha última diminuição, então agora nos 2 próximos pontos baixos eu vou fazer uma diminuição. E assim nós totalizamos nessa carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6 diminuições. Então, agora vamos prosseguir com pontos baixos até finalizar a carreira. Finalizei aqui a última volta, já arrematei o meu fio, pois agora vamos fazer a parte da amarração. Vejam aqui como está ficando. Não há problema se ficar alguns espacinhos, pois o enfeitinho que vamos colocar vai cobrir essa parte, então não há muito problema. Agora, se você for fazer ele para ficar liso na parte de cima, é bom estar dando uma apertadinha nos pontos para que esses buracos não fiquem muito aparentes. Vejam que aqui temos a primeira carreira de diminuições com 12 pontos no total, aqui a segunda com 8 pontos e aqui a terceira com 6 pontos de diminuição. Então, está ficando assim. Agora, vamos prosseguir para a parte da amarração. Para demarcar a minha parte de trás, eu dobrei o sapatinho ao meio, como fizemos na parte da frente. Marquei o ponto central e contei 12 pontinhos novamente, totalizando 24 pontos na minha volta. E coloquei um marcador para cada lado. Então, 12 pontos para cada lado, 24 no total. Então, agora vamos prosseguir para fazer a parte da amarração. Então, eu venho aqui no meu sapatinho com a parte redondinha da frente virada para minha mão direita. Aqui no marcador, eu vou entrar com a agulha, puxar o fio. Vou fazer uma corrente, mais uma, e agora vou aproveitar para arrematar esse fio aqui. E vou fazer pontos baixos até chegar lá do outro lado no outro marcador. Então, fiz aqui, ó, os meus pontos baixos até chegar no meu marcador, então eu já posso tirar. Então, e aqui eu vou fazer o último ponto baixo. Vou cortar esse fio do arremate. E agora vou prosseguir. Aqui, nós vamos fazer uma corrente, virar e voltar em pontos baixos até o outro lado. Então, outra vez pontos baixos sobre pontos baixos. Cheguei aqui do outro lado e novamente eu vou subir a corrente e vou voltar em pontos baixos até o outro lado. Ponto baixo sobre ponto baixo.
Agora sim, após as 3, nós vamos fazer o cordão de amarração. Então, após a última correntinha aqui, o último ponto, vamos subir 50 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer minhas 50 e já volto. Fiz aqui 50 correntinhas, notem que elas não estão muito largas. Então, agora o que nós vamos fazer é voltar em todas elas, uma por uma, e fazer um ponto baixíssimo para cada uma dessas correntes. Ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui e quando eu chegar lá na base, eu volto com vocês. Fiz aqui, ó, os meus pontos baixíssimos até chegar na minha primeira correntinha aqui do início. E agora, eu vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto baixo da carreira de base e vou fazer um ponto baixíssimo. E vamos percorrer com pontos baixíssimos aqui por dentro até chegarmos lá do outro lado. Fiz aqui, ó, os meus pontos baixíssimos pela minha volta da carreira de base e cheguei aqui na outra ponta. Aqui nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que na outra ponta, 50 correntinhas, e depois voltaremos uma por uma fazendo pontos baixíssimos. Eu vou fazer aqui as minhas 50 correntinhas, volto fazendo meus pontos baixíssimos e quando chegar aqui, novamente eu volto com vocês. Cheguei aqui na minha última correntinha, fiz o ponto baixíssimo e agora eu vou entrar aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo da carreira de base anterior. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui para deixar mais firme esse nosso cordão e agora a gente já pode arrematar esse fio. Eu vou esconder ele aqui e já volto com vocês. Então, pessoal, nosso sapatinho por enquanto está ficando desta forma. Eu joguei aqui os cordões para dentro para que vocês pudessem ver o modelinho. Ó, os cordõezinhos, estão os dois aqui dentro. Ele está ficando dessa forma. E aqui já vai uma dica. Se você quiser fazer este modelo liso aqui na frente, sem nenhuma decoração, ele é uma excelente opção e fica também uma graça. É só cuidar para que não fique um buraco muito grande aqui nos pontos e você consegue estar fazendo este modelo desta forma e também oferecendo às suas clientes como uma opção, porque algumas mães gostam de encomendar decorações em 3D para pôr aqui. Algumas gostam de comprar, então você também pode estar oferecendo essa opção para que elas possam decorar da forma que quiser e também com decorações. Vocês podem estar fazendo vários tipos de decorações aqui para pôr nesse sapatinho. Uma florzinha, várias florzinhas, pérolas, pode estar fazendo laços. Eu, no meu caso, vou estar fazendo o outro sapatinho agora e vou finalizar este sapato com esta florzinha para aplique. Opa, desculpa, eu compro essa florzinha pronta já desta forma para decorações, tanto de sapato quanto de vestido, e eu vou estar hoje finalizando com esta florzinha, mas eu já fiz de várias formas, já fiz florzinhas, mini florzinhas, já coloquei pérolas, laços, então, e já fiz também liso. Então, é um sapato tipo coringa, você consegue fazer várias coisas com ele. Hoje eu vou colocar esta florzinha aqui. Então, agora eu vou confeccionar o meu outro sapatinho e depois vou colocar o aplique. Eu vou colar com cola fria mesmo, aqui, e depois eu volto mostrando para vocês. Finalizei aqui o sapatinho, colei a florzinha com cola fria mesmo e ele ficou desta forma. Eu também já fiz o meu outro pé e também já colei a minha florzinha.
e os dois ficaram desta forma. Aqui vai uma dica importante e interessante para vocês. Eu precisei fazer esses sapatos em dias diferentes. Eu fiz este primeiro e este depois. Geralmente é difícil a gente acabar confeccionando os sapatos em dias diferentes, né? Eu acabo sempre fazendo nos mesmos dias, mas infelizmente eu tive que fazer em dias diferentes e percebi que no primeiro sapatinho o meu ponto estava mais frouxinho e no segundo ele estava mais tensionado, e por isso eu fiquei com uma frente mais arredondada do que a outra. Então, a dica é: tentem fazer este sapato no mesmo dia, principalmente se for uma encomenda, porque assim você não perde tempo e também não há necessidade de fazer uma outra peça para corrigir um tamanho ou o outro. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que consigam fazer o sapatinho. Também gostaria de aproveitar e pedir para que vocês deixem o seu like se vocês gostaram dessa aula e também como uma forma de incentivo para que eu possa trazer mais modelos como este. Também peço e convido a todos que se inscrevam no nosso canal e acompanhem os nossos próximos conteúdos. Então, um beijo e até a próxima!